Olá chicos, buenos dias. Estou aqui gravando esse vídeo com o assunto dessa semana e no final dele tem uma pequena atividade para vocês, certo? Bora lá. Essa semana a gente vai ver os gêneros literários. Eles se dividem em narrativo, lírico y dramático. El narrativo relata sucesos por medio de la voz del narrador, como por ejemplo en crónicas, cuentos, novelas, mitos, leyendas y fábulas. Ou seja, o narrativo ele relata os acontecimentos através da voz do narrador. O lírico ele já expressa sentimentos ou estado de ânimo de um falante, que se denomina o próprio falante lírico, digamos assim, como no caso da poesia, onde o poeta ele relata através da sua poesia o que ele está sentindo ou o que ele sentiu, tá certo? Expresa sentimientos o estados de ánimo de un hablante que se denomina el hablante lírico. Tenemos el dramático, que muestra la visión del mundo del autor por medio de las acciones y habla de los personajes, como la tragedia, la comédia e o drama. Ou seja, mostra a visão do mundo, a visão que o autor tem do mundo por meio das ações e das falas dos seus personagens nas suas obras, certo? Porém, eu coloquei aqui, é importante que vocês saibam também o que é, né? Cada uma dessas coisas. Una fábula. ¿Qué es una fábula? Es un relato ficcional en prosa o en verso con personajes humanos, animales u otros seres animados o inanimados. El objetivo es transmitir una moraleja al final. Ou seja, tem o objetivo de transmitir a moral da história e pode ser em prosa ou em verso e tem personagens de todo tipo. Pode ser humanos, animais, animados ou inanimados, tá certo? El cuento es la narración breve de una historia de ficción, tiene pocos personajes y un argumento simple que desarrolla rápidamente hacia el desenlace, se lo puede transmitir de maneira oral ou escrita. É uma narração breve, pequena, né, de uma história de ficção que tem poucos personagens, só tem um argumento geralmente, bem simples e que ela se desenvolve bem rapidamente até o final dele, tá certo? E pode ser de maneira oral ou escrita. Nós temos la crónica, que é um relato que narra acontecimientos reales con o sin una dosis de ficción, según sus órdenes cronológicos, certo? A crônica é um relato real, certo? De acontecimentos reais, que pode ter alguma partezinha de ficção ou não, e que segue uma ordem cronológica, ou seja, ela tem muito bem definido o início, o meio e o final. Uma lenda é uma narração popular de origem oral que conta sucessos fantásticos e feitos reais deformados pela fantasia, com o objetivo de respaldar uma crença popular. Ou seja, é uma narração popular de origem oral que cuenta sucesos fantásticos y hechos reales deformados de la fantasía con el objetivo de respaldar una creencia popular. Temos também uma novela, que é uma narração ficcional compleja, pues tiene diversos personajes y argumentos que se entrelazan y no se desarrollan de manera lineal hacia el desenlace. A novela é uma obra muito complexa que pode ter diversos personagens, diversos argumentos, diversos roteiros, digamos assim, enredos, e que se entrelaçam, digamos assim. Eles se completam, se misturam durante o desenrolar da história. E eles não se desenvolvem de uma forma linear. Não é que tem, digamos assim, um acontecimento, ele acontece, ele tem o seu início, o meio e o final, assim, bem definido, não. Ele vem, ele pode ter um início, depois ele já se mistura com outro, depois você já está vendo outro acontecimento, entenderam? Ele é bem complexo. O autor gosta muito de utilizar digamos assim, essa forma para demonstrar, para contar várias histórias dentro de uma história só. E nós temos também El Mito, que é uma história maravilhosa de tradição oral que narra acciones de personajes sobrenaturales ou extraordinários para respaldar creencias religiosas de uma comunidade. Ou seja, uma história, digamos assim, tradicional, oral, e que narra algumas ações, digamos assim, de personagens que são sobrenaturais, para, digamos assim, dar uma ênfase em algumas crenças religiosas da comunidade, tá certo? Aqui nós temos também alguns personagens dos contos de fada, que temos el rei, la reina, la princesa, el príncipe, la bruja, el hada
el enano, que é um anão ou um gnomo também, el ogro, temos el duende, el genio, el dragón, el pirata, la sirena, el bosque, la varita mágica e el hechizo. Esse hechizo é um feitiço, tá certo? Como atividade, vocês vão dar um exemplo, pode ser de poesia, novela, lenda, fábula, e em seguida vocês vão dizer como estão presentes as características das obras, nessa obra, tá certo? Que vocês escolherem. Por exemplo, se você pegar uma fábula, aí você vai analisá-la e vai dizer, ó, como é que essa fábula está construída, onde é que a gente encontra essa característica aqui, ó, com seres animais, animados ou inanimados, pode ter seres humanos, e tem uma moral no final. Eu quero que vocês encontrem essas estruturas dentro das obras que vocês escolherem, tá certo? Bien chicos, muchísimas gracias por este video y hagan la actividad. Bem, meninos e meninas, muitíssimo obrigado por vocês estarem me escutando e estarem prestando atenção a esse conteúdo, e não se esqueçam da atividade, certo? Até mais. Hasta la vista.